Neste bloco está conosco o promotor-geral, procurador-geral do Rio Grande do Norte, promotor Onofre Neto, a quem eu agradeço a sua presença. Tudo bem, Onofre? Tudo bom, como é que vai? Tranquilo, né? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Onofre, como eu queria começar a nossa conversa aqui rememorando um pouquinho da campanha onde o senhor disputou, né, com Juvino, né, essa eleição. E foi uma coisa que eu comparando, conversando com políticos, inclusive, bastante elegante a forma como vocês disputaram esta eleição, quando referia-se ao adversário, sempre colocando a coisa sem detratar o adversário, coisa que na política as pessoas diminuem o adversário quando estão na disputa eleitoral. Queria que você dissesse um pouquinho para a gente, do seu ponto de vista, como é que foi esta experiência. Então, existe uma preocupação muito grande enquanto Ministério Público, que tem atribuições trazidas pela Constituição de 1988, trazidas não, intensificadas pela Constituição de 88, que são atribuições bastante nobres para a sociedade. E a atuação do promotor e do procurador, ela precisa ser exemplar, em todos os sentidos, inclusive num processo de transição como esse que aconteceu na instituição, no Ministério Público, onde eu concorri com o Dr. Juvino Pereira, um colega extremamente valioso, e a forma como a gente levava ou conduzia essa situação, ela também teria que ser uma forma exemplar, né? Sobretudo por fazermos partes do próprio Ministério Público. E serve de exemplo, obviamente, serve de modelo, porque num processo democrático o que tem que ser trabalhado são as ideias. Obviamente que há dificuldades que são naturais de qualquer processo democrático, mas essas dificuldades elas precisam ser trabalhadas internamente, para que, na verdade, o que venha a prevalecer sejam as ideias em si, ou as propostas que seriam ou irão ser implementadas, o perfil, né? Prevaleceu, obviamente, a proposta e o projeto de ação que nós defendemos, o que nos deixa bastante animados, né? E prevaleceu e foi, digamos, validado, legitimado de forma bastante contundente, o que aumenta ainda mais a responsabilidade junto e à frente da instituição, Ministério Público, de respeito, uma instituição que é referência não só no Estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Eu posso trazer a realidade do Estado do Rio Grande do Norte, que o papel que os promotores e procuradores vêm desempenhando torna o Ministério Público uma referência até no cenário nacional. Quer dizer, não é só internamente que a gente tem essa diferenciação, mas a conformação de um Ministério Público aguerrido, independente, autônomo, com essas vozes e essas atuações tem feito um diferencial muito grande. Mas, obviamente, muitas batalhas e tantas outras questões elas virão, e apostos, certamente a gente vai enfrentá-las e encaminhá-las com competência. Uma das questões que são críticas que são levantadas é em relação ao distanciamento que existe entre a justiça, entre a promotoria e a comunidade, o cidadão mais simples. O que é que o procurador-geral pode dizer sobre isso? Essa realmente é uma crítica, né, que eu acolho, que eu recebo, que eu tenho com bastante clareza. Por maior proximidade que a gente vem conseguindo ter junto à comunidade, essa proximidade ela ainda não é, o estreitamento disso ainda não aconteceu de forma como a gente gostaria. Isso é uma avaliação feita por todos os promotores e procuradores. Nós temos setores bastante próximos e temos setores de atuação do Ministério Público. Então, esta crítica ela procede, e a nossa gestão buscará, né, no dia a dia, isso também vem sendo providenciado, ultrapassar isso. Agora, veja, Pinto, a grande dificuldade para que se consiga, com clareza, com transparência e com facilidade, a aproximação do Ministério Público à comunidade, passa pela estruturação do próprio Ministério Público. Você tem ideia, hoje, a situação vivenciada internamente na instituição é uma situação complexa. Parece que falta pessoal, né? Falta gente. Falta estrutura de suporte, de apoio, de trabalho, né? Talvez seja o grande desafio que vai redundar numa discussão orçamentária, mas hoje a principal dificuldade você tem
por exemplo, um promotor respondendo por 3 promotorias, que são 3 comarcas ou 3 promotorias da capital. Claro que esse trabalho... Vai cair a qualidade do Por mais aguerrido que seja o colega, por mais combativo, esse atendimento, ele não é um atendimento, digamos, otimizado. E aí a luta nossa é viabilizar o chamamento com o término do concurso público, agora no mês de fevereiro do próximo ano, de diversos promotores e dar suporte à atuação desses promotores. Porque hoje tem... A nossa realidade é a seguinte, é um dos poucos estados do Brasil onde os colegas não têm um suporte em termos de assistente ministerial, de alguém que permita o promotor estar em audiência pública, nas audiências judiciais, encaminhando as questões no campo da atuação exclusiva do promotor e você tem um servidor que dê esse suporte. Então, o problema... Então, o suporte, se eu entendo, perdoe se eu interrompo, mas o suporte isso é a nível de pessoal mesmo, a nível de recursos humanos. Recursos humanos e estrutural também, né? Assim, hoje, por exemplo, até é uma questão muito, digamos, íntima do Ministério Público, mas eu precisava de um carro para conceder a uma promotora fazer determinadas vistorias, são vistorias complexas e os locais de acesso também bastante complexos. O meu carro amanhã, por exemplo, o carro do Procurador-Geral vai ficar disponibilizado porque eu tenho uma limitação considerável no que diz respeito a motorista, no que diz respeito a este equipamento, a este referencial. E não é o carro para o promotor vir de casa para o trabalho, do trabalho, é o carro para o promotor fazer vistorias no campo da saúde pública e tal. Enfim, e que eu vou ficar realizando compromissos formais do Procurador-Geral de Justiça com o carro particular, porque eu tenho uma prioridade institucional. Mas essa prioridade ela precisa ser organizada, porque nem sempre eu vou poder compatibilizar a agenda do Procurador-Geral com as necessidades dessas pré-ementos do Ministério Público. Eu tenho que buscar a solução para isso. E isto, obviamente, passa pela discussão orçamentária, pelo aparelhamento e o suporte do Ministério Público, que por ser um órgão de defesa da sociedade, e esse é o principal argumento, Pinto, ele precisa estar cada vez mais estruturado. A defesa da democracia, esses atores eles precisam ter suporte, né, para que esta defesa seja feita proporcionalmente ao valor que ela representa. O senhor já teve a oportunidade de conversar isso com a governadora Vilma de Faria? Tive a oportunidade, já tive semana passada, acho que, na verdade, 3 vezes nesse curto espaço de tempo que eu assumi a Procuradoria, levando com bastante veemência essa preocupação à governadora, que se mostrou sensível, se mostrou realmente preocupada com a estrutura do Ministério Público. Né? Pra você ter ideia, as sedes das promotorias da capital não têm uma sede, ela não existe. Outro problema, Mossoró, por exemplo, nós não temos uma estrutura do Ministério Público para que os promotores possam trabalhar. São todas questões que precisam ser encaminhadas e a gente... Nas outras regiões também tem dificuldade, né? Mossoró... Bastante dificuldades. Eu estou colocando Mossoró e Natal como 2 polos, obviamente, mas eu estava com o doutor Lenildo agora, nós temos aqui várias promotorias, como Touros, vou dar um exemplo, né, que não tem sede. Isso é extremamente preocupante para a atividade do Ministério Público e, obviamente, para a própria sociedade. O senhor esteve na Assembleia Legislativa também e eu lhe pergunto, esse debate foi feito junto aos deputados? Foi. Essas questões elas foram também já devidamente, digamos, noticiadas no seio da Assembleia. O doutor Zé Augusto, que foi o procurador que me antecedeu, vinha realizando esse trabalho com bastante preocupação. Eu estou intensificando, digamos assim, eu estou trazendo isso, porque numa nova gestão, novos projetos são estruturados, novos encaminhamentos precisam ser realizados e é natural que isso venha à tona com muito mais veemência, digamos assim, com muito mais pressa. E essa solução, a ela, interessa à sociedade, né? Os encaminhamentos de como isso vai ser feito, nós estamos num planejamento estratégico, já está próximo a concluir, e foi convidada, né, com apoio da UFRN, foi convidada a sociedade civil para fazer parte. Estes elementos de viabilidade da atuação ministerial foram os principais elementos levantados pela própria sociedade. É que nós não temos, entre aspas, pernas para cumprir as nossas atribuições. E a sociedade tem razão. Então, como gestor, eu preciso encaminhá-los, eu preciso, né, premente essa decisão política e ainda bem que existe, digamos, essa compreensão por parte do Executivo Estadual.